Olá, vamos resolver um exercício envolvendo o Teorema de Bolzano. Ele é um exercício bastante teórico. A gente vai precisar aí de bastante álgebra para poder resolvê-lo e compreendê-lo. Então vamos ler o enunciado. Seja A um número real, tal que A é maior do que E, onde E é o número de Euler. Considere uma função g de domínio reais positivo, definida por g de x igual a vezes x mais ln de x. Ln é o logaritmo neperiano. Mostre que a função g tem pelo menos um zero no intervalo indo de 1 sobre a até 1 sobre e. Então, quando ele pede aqui ter pelo menos uma raiz, significa que no Teorema de Bolzano a gente vai fazer o seguinte: o g de 1 sobre a produto com o g de 1 sobre e tem que dar negativo o resultado aí desse produto, né? Se esse produto negativo satisfaz aí o teorema de Bolzano e a gente garante que tem pelo menos uma raiz aí nessa função. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o g de 1 sobre a. Vamos simplesmente substituir na função. Então a gente tem aqui o a que multiplica 1 sobre a. Aí mais ln de 1 sobre a. Fechamos aqui. Daí aqui, fazendo então o cálculo, a gente tem a, divide a, né? A gente nunca diga a palavra cortar, tá bom? Cortar não existe em matemática. Aqui está sendo dividido. Então a gente dividiu a pelo a gente garante que o a é um número positivo maior do que zero, né? Porque o a é maior do que e e a gente sabe que é aquela constante que equivale aproximadamente, né? 2, 7, 1, 8, 6 e aí vai. Então, a gente consegue fazer essa divisão, o que resulta no número 1. Aqui, o ln de 1 sobre a, eu posso reescrevê-lo como ln de a elevado a menos 1. Não é isso? A gente usa o menos 1 como notação para inversão da fração. E aí usamos uma propriedade de logaritmo, onde esse menos 1 do expoente vai multiplicar aqui o logaritmo. Então, a gente tem menos o ln de a. Bom, daí aqui eu tenho o número 1 menos ln de a. O a não foi fornecido o valor dele, a gente só sabe que ele é maior do que o número e. Então, a gente precisa aqui descobrir se esse g de 1 sobre a, se esse cálculo aqui, se essa subtração vai ser positiva ou negativa. Ela será positiva se o ln de a for um número menor do que 1. Veja pela regra de sinais, né? Eu tenho 1 menos um valor desconhecido. Se esse valor for menor do que 1, tudo isso é positivo. Agora, se esse valor for maior do que 1, se torna negativo. Bom, então eu preciso disso. Eu preciso saber o ln de a, se ele é positivo, se ele é negativo. Eu tenho aqui, então, no enunciado, a seguinte informação, que a é maior do que o e. Como o logaritmo é uma função contínua, eu vou aplicar o logaritmo em ambos os lados. Então, eu tenho ln de a maior que ln de e. Bom, logaritmo de e na base e, isso dá 1, né? Então, a gente tem aqui que o ln de a é um número maior do que 1. Então, essa subtração aqui, 1 menos um número maior do que 1, vai resultar em negativo, né? Portanto, o nosso g de 1 sobre a vai ser um número negativo. E para o nosso teorema de Bolzano, o g de 1 sobre a vezes g de 1 sobre e, para ele dar negativo, eu teria que ter sinais opostos. Então, eu já sei que esse g de 1 sobre a é negativo. O g de 1 sobre e deveria ser positivo, né? Para que esse produto seja negativo. Então, vamos ver quanto que seria o g de 1 sobre e. Daí a gente vai aplicar aqui na função, né? Então, a gente tem o a que multiplica 1 sobre e mais o ln de 1 sobre e. Daí aqui a gente vai ter, resolvendo, então a gente vai ter a dividido por e
Aqui, de novo, eu vou usar aquela estratégia de escrever 1 sobre e como e elevado a menos 1, e aí o negativo aqui desse expoente vai multiplicar o logaritmo, então eu tenho aqui menos ln de e. Bom, então o g de 1 sobre e é igual ao a dividido por e menos 1, né? Porque ln de e dá 1. E aí aqui de novo, 1 sobre e menos 1, eu preciso saber se esse número é positivo ou negativo. Bom, do enunciado, como a gente já tem essa informação, olha, a é maior do que e. Então essa divisão é um número maior do que 1. Né? Basta eu pegar aqui também, ó, a maior do que e, eu vou dividir ambos os lados pelo e. Né? Então eu atinjo aqui o a sobre e maior, e sobre e vai dar 1, né? Então eu tenho aqui, aqui eu deveria ter colocado igual, então isso é igual a 1. Então a sobre e, vou fazer um rascunho aqui, ó, a sobre e é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, essa subtração deu positiva. Então eu tenho aqui o g de 1 sobre e sendo maior do que 0. Bom, se o g de 1 sobre a é negativo e o g de 1 sobre e é positivo, quando eu fizer o produto entre eles, eu vou ter um resultado negativo, o que é compatível com o teorema de Bolzano. Portanto, a gente provou que existe pelo menos uma raiz neste intervalo, dado as condições aí da função e dos números apresentados. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos, até lá!